É muito bom, que agora eu sou zero apresentador também, tá? Eu vou tentar aqui. Não, eu falei que nem precisava. Inclusive, a gente não nomeou esse projeto, né? Cinema Expresso. Olha só na base do Expresso, né? Pra gente poder. Eu fiquei pensando naquele dia que a gente foi no cinema, já era de noite o filme, aí falou, quer um cafezinho? Ah, vamos, expressinho é Precisa, bom. cara, precisa. Foi um dos filmes do Oscar, né? Desse ano. Foi no Bugônia, isso, né? Foi Foi no Bugônia. Bugônia. É, Então, pode ser uma boa pedida aí, o Café Expresso. é, Cinema Expresso, cinema com Expresso. é, um expressinho de cinema. Olá, eu sou o Ed, sejam bem-vindos a essa conversa de cinema. A gente ainda não nomeou ainda direitinho, né? Mas aproveitando o Oscar que se aproxima, né? Hoje é dia 6 de fevereiro, estamos próximo da 98ª edição do Oscar, e que vai ser no dia 15. E a gente resolveu fazer esse projeto em que a gente vai conversar sobre os principais filmes do Oscar que estão competindo. E essa ideia veio da Mariana Albuquerque, minha prima, mas muito mais do que isso, já que aqui a gente valoriza a formação acadêmica, o espaço da internet tem que ser para quem se dedica, estuda e se prepara para falar sobre os assuntos, né, Mariana? Então, por favor, se apresente aí brevemente para a gente. Não precisa ser o espaço acadêmico, né? Mas assim, tem que saber o que você está falando aqui. Não dá para sair falando qualquer coisa, né? Compromisso e responsabilidade com o que é dito. Exatamente. E então, eu sou a prima do Ed, que eu chamo de Dudu, porque era mais Ah, tempo. fica à vontade. Mas eu sou historiadora de formação, né? Sou formada graduada e mestre pela UERJ em História. Fiz meu doutorado na PUC Rio, com uma parte no sanduíche na Sorbonne, na França. E agora eu estou fazendo pós-doc em literaturas na PUC Rio também. E estou como professora substituta na UFRJ, de História Contemporânea, além de ser professora do ensino básico no ensino médio. Maravilhoso, maravilhoso, Mar. E o que nós vamos fazer? Nós pegamos os filmes do Oscar e nós dividimos eles de forma temática, de forma que se conectasse a alguns filmes, e nós dividimos em alguns episódios onde nós vamos abordá-los, né? E hoje a gente vai falar sobre os filmes que estão pegando um pouco dos monstros clássicos em abordagens modernas, trazendo eles para as histórias, que são Os Pecadores e o Frankenstein, né? São os dois filmes que a gente vai abordar hoje. E vamos começar com o Pecadores, já que o Pecadores muito provavelmente, inclusive nessas últimas semanas, ele ganhou muita força na corrida para o Oscar. É bem provável dele ser um dos filmes que vai sair com o maior número de estatuetas, tá? E eu acho interessante começar com ele, porque inclusive eu acho ele muito melhor filme do que o filme do Frankenstein, do Del Toro. E eu acho interessante de começar com Pecadores, que é um filme do Ryan Coogler, né? E inclusive já vamos deixar aqui bem claro, se a gente está conversando sobre cinema, e você está procurando conteúdo, você pode procurar conteúdo de cinema para descobrir, será que vale a pena ver aquele filme ou não? Não tem problema nenhum você fazer isso. Mas aqui a conversa se propõe a tentar a gente abordar diferentes aspectos que a gente viu no filme, né? E dessa forma não tem como não falar spoiler, né? Então já deixa claro aqui para a gente falar que ela vai falar livremente sobre as obras. Então, para quem está pegando assim de agora, será que esse filme é legal? Nós vamos falar tudo o que a gente pode sobre esse filme, né, Mar? E aí se tem aquele negócio do tipo, ai, não fala spoiler, então é melhor não continuar. Exatamente. Partir do princípio, cara, qualquer conversa assim mais aprofundada, você não tem como não conversar não dando spoiler. Isso faz parte daqui, né? Nosso compromisso não é com uma curadoria, é realmente conversar sobre as obras. E, me diz um pouquinho, o Pecadores, ele é um filme que se passa, né, no Mississippi, ele tem esse cenário dos Estados Unidos ali dos anos 20, 30, um Isso. período em que estava surgindo o blues e tem toda uma questão
social, né, nos Estados Unidos estava ocorrendo. Você pode dar um pouquinho no panorama para a gente? Vamos lá, então, né, Dudu? É isso, né? O filme se passa. Tá dando para escutar isso? São os gatos, tem que editar. Nada! Isso é vivo, isso é vivo. Não tem problema. Deixa o Salem aí, Salem. O Salem e a Salomé estavam se pegando aqui, brigando. Deixa eles, faz parte. Ai, meu Deus, então tá, voltando, recapitulando aqui. Então é isso, né? Pecadores se passa ali na década de 1930, no Mississippi, que é o sul dos Estados Unidos, né? É a região ao sul dos Estados Unidos, que historicamente foi um espaço voltado para uma colonização que trabalhava muito com a escravização, né? Tinha muito trabalho de escravizados e plantações de algodão. Sim, na história, durante muito tempo, né? Vou fazer só um parênteses aqui. Durante muito tempo na história a gente falava, assim, aprendeu na escola, tipo, o norte era industrial e o sul era escravista, como se isso fosse uma coisa rígida, e não é isso, né? Mas é importante ressaltar que essa parte sul, ela era muito mais voltada para essa economia agrária e, portanto, utilizava da mão de obra escravizada, porque estava inserida nesse mercado colonial, do escravismo colonial também, né? Uhum. Bom, e aí é isso. O filme não se passa no momento que há a escravização, né? Ele se passa pós a escravização, pós a abolição da escravidão. E só que o que acontece nos Estados Unidos, mesmo quando acabou, quando se aboliu a escravidão, logo depois foram implementadas outras leis, como a Jim Crow, que legitimaram, né, tornaram dentro da lei, obviamente, mas legitimaram a segregação racial no espaço público. Então, a gente vê isso, por exemplo, em Pecadores, como tem um espaço dos brancos, um lado lá no comércio dos brancos, o outro lado dos negros e mestiços, né? Porque tem isso também, essa característica na sociedade que se forma ali nos Estados Unidos, a sociedade estadunidense, de que o mestiço ele é praticamente o negro também, né? É Uhum. diferente daqui, porque o processo de miscigenação e tudo mais se configura diferente na América inglesa, que a gente chama, e da América espanhola e portuguesa. Uhum. Mas Inclusive, no filme, não à toa, também, de forma para fazer esse recorte que é socioeconômico e racial, não só com negros, tem chineses, né, japoneses ali no é, filme. Não é é, à toa que eles estão, esses personagens ali. exatamente. E aí, essa história, né, da escravização e dessa segregação racial, ela vai criar ali uma sociedade que é extremamente hierarquizada, né? E essa divisão racial, ela vai organizar não só a economia, por exemplo, mas ela vai organizar, sobretudo, as próprias relações, né? O cotidiano e as próprias relações sociais. Eu acho que isso é uma coisa que o filme traz muito, né? E aí é interessante também sobre aquilo que eu falei, do norte ser mais industrializado, não sei o quê, nananã, que os irmãos, né, já estamos aqui, já vamos falar Uhum. dos personagens, eles saem do sul e vão para o norte, né? E depois eles retornam para o Mississippi, para a região sul ali. Então, tem um pouco dessa dicotomia ali do norte e do sul, como se eles tivessem alcançado um sucesso, que ainda assim é uma coisa meio misteriosa, mas no norte, não naquela região, né? Eu acho que até tem um subtexto em relação à contravenção, no sentido de proibição do álcool. Se eu não me engano, eles vão para Chicago, que é um cenário ali, né, de Al Capone, alguma coisa assim do tipo, e eles retornam para o sul para empreender e fazer um bar apenas dos negros ali, né? Isso. E aí, então é nesse cenário assim, né, Dudu? Essas leis, elas vão criar essa separação sistemática e legal entre brancos e negros, né? E em todos esses espaços da vida cotidiana. Então, são escolas, são transportes, espaços de lazer, como o próprio clube de música que eles vão querer criar, né? Enfim. Uhum. E nessa conjuntura também vai surgir um grupo
que ele não... não, ele aparece, agora eu me lembrei, ele é falado depois no final, mas inicialmente ele não aparece sendo nomeado, né, que é a Ku Klux Klan. Ele Sim, aparece só na imagem da vestimenta, quando um dos personagens chega na casa desses outros dois personagens ali. perfeito. Ele deixa explícito do que se trata. A gente já sabe do que se trata aquilo ali, né? Uhum, E a Ku Klux Klan é um grupo, né? Uma espécie de milícia, é um grupo paralelo, assim, né? Que ele vai atuar como uma espécie de uma polícia informal da supremacia branca, uhum. né? E aí são grupos que utilizam do terror, da violência, de linchações, perseguições, assassinatos, né? Para manter esses espaços segregados mesmo. Né? Essa hierarquia racial no sul dos Estados Unidos não vai ser só uma ideia, ela se sustenta através dessa violência organizada. E isso se estende, inclusive, ao longo do século XX, né? Mesmo depois do fim da segregação racial e tudo mais, na luta pelos direitos civis. A gente vê isso, por exemplo, naquele filme Mississippi em Chamas, Uhum. né? E também, contemporaneamente, acontece isso ainda, tem uns 5, 6 anos, mais ou menos, que tiveram uma série de manifestações nos Estados Unidos, enfim, de grupos de supremacia branca. Então, é uma vertente forte até hoje, né, ali. E imagino que hoje deva estar muito mais ainda, né, em função do governo atual que está, né, a presidência atual, enfim, dá fôlego, esses discursos de ódio, de violência, dão força para esses grupos extremistas, né? Perfeito. Isso a gente conseguiu já estabelecer dois núcleos que aparecem no filme, né? Que são ali o núcleo dos personagens que são os nossos heróis, são os personagens que são segregados, né? Estão à margem da sociedade ali. E tem o grupo que aparece de forma menor ali, mais pro final do filme também, que é o da Ku Klux Klan, os supremacistas. Mas e a gente começou contextualizando muito sobre os Estados Unidos e como esse filme fala sobre os Estados Unidos e um período, não só um recorte histórico ali daquele período, mas como ele se relaciona com hoje, né? Com o que se É, passa nos Estados Unidos. Só que, inclusive, a gente vai fazer um episódio exclusivamente sobre filmes que são sobre os Estados Unidos hoje, né? E o Pecadores poderia perfeitamente entrar nisso. Mas o Pecadores ele vai além. A forma que ele aborda, e por isso que ele está nesse episódio de hoje, é porque ele adiciona um terceiro núcleo, né? Que eu não vejo ele se conectando com, de certa forma, diretamente com os supremacistas brancos. Acho que eles têm uma outra relação a lidar com os negros no filme. Mas nós temos o núcleo dos vampiros, né? Que é o que o Ryan Coogler traz para esse filme, é, subvertendo totalmente a narrativa ali e trazendo algo fantasioso, fantástico para a história. Mas aí a gente fica com esses três núcleos aqui definidos, né? E a gente se pergunta, quem são os pecadores? Quem são os monstros dessa história? é. Eu fico pensando assim, essa foi a pergunta que eu me fiz, né? Inclusive, assim, porque é isso, tipo, quem são esses pecadores, né? Enfim, ai, meu Deus, tremeu tudo aqui. Seria esse monstro, né? Que é esse um vampiro que chega, mas que sai vampirizando todo mundo, né? Seriam os marginalizados, porque também existe essa possibilidade de leitura, né? Por exemplo, no sentido de que esse conjunto, nesse núcleo, né, que começa com esses dois irmãos, mas se expande ali para todo um grupo que tem uma identidade, né, ali, que são esses negros ligados à música, ao blues que surge, à cozinha, né, específica lá. E o que acontece é que, diante dessa estrutura que a gente estava falando, né, isso é uma possibilidade de se pensar também, diante dessa estrutura que a gente estava falando, existe um grupo, né, que está ali, que é estabelecido, para usar uma linguagem assim mais sociológica, né? Tem
um sociólogo que utilizou isso, Norbert Elias, né? Ele fala sobre, o livro que ele fala é Estabelecidos e Outsiders, e ele mostra como acontece em sociedades ou em grupos, né, assim, esse estabelecimento de um determinado núcleo que se vale de algumas normas, se vale de normas e dita essas normas, cria e dita essas normas, e como a partir da colocação desse grupo como o grupo central ali, que é o estabelecido nesse campo, aquele que é o outro, que difere dele, que não se enquadra nas normas dele, seja elas qual forem, são marginalizados, são os outsiders, são os outros, né? E aí esse outro, ele é carregado, a partir do discurso desses estabelecidos, de uma série de características que levam ele a essa animalização, enfim, essa imagem do outro como violento, como perigoso, sabe? Uhum. E aí no filme isso aparece, por exemplo, quando a gente chega naquele núcleo da Ku Klux Klan, né, que coloca que tem que matar lá esse pessoal, enfim, tudo mais. Uhum. Dentro dessa estrutura, o monstro seria esse outro, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma estrutura, quem pratica essa violência, quem pratica a violência, né? Quem comete as monstruosidades nessa estrutura, na verdade, é o estabelecido, é o eu, é o branco, é a identidade desse grupo, né? Uhum. Então, assim, essa questão do monstro, né? Ela é central dentro dessa estrutura social e dessa dinâmica social. E aí, um ponto que eu acho interessante, antes de ir para um outro caminho, que eu também pensei na possibilidade de monstro, mas eu retomo daqui a pouco, que eu acho importante falar agora, porque nesse cenário do filme, e assim como nesse cenário estadunidense, né, o filme eu acho que ele mostra isso muito bem, essa associação de negros, esse grupo de negros, eles vão se conectar e vão resistir também a essa opressão, a essa violência, que é uma violência simbólica, é uma violência física, né? Através de muitos aspectos, mas através de como aparece no filme, da música, né? E aí a gente tem esse surgimento do blues, da música, né? Da música negra ali, que transforma essas violências ou traz essas violências sofridas ali numa linguagem cultural. Uhum. Né? Eu acho que isso é um ponto interessante de ser falado, sobretudo porque uma das personagens, no final, ela é representada por um músico, né, de blues. Sim, exatamente. Para mim, essa, inclusive, é a questão central do filme, e, inclusive, o que difere os vampiros dos brancos. Porque no próprio filme, os vampiros, eles são brancos ali, né? Aparentemente com alguma origem irlandesa, algo assim do tipo. Fica bem no subtexto, não se fala muito da origem daqueles vampiros. Mas se estabelece na obra que eu não sei que personagem pergunta para os vampiros se eles eram da Ku Klux Klan, e eles ficam, como assim? A gente da clã? A gente não é igual aqueles caras, a gente não é igual aqueles monstros, né? Então, tipo, a gente tem o pessoal da Ku Klux Klan que age de forma a rejeitar qualquer coisa que venha do negro. E nós temos os vampiros, que ali eu vejo como uma metáfora de apropriação cultural, uma metáfora de como a indústria, o capitalismo se absorveu da cultura de quem é marginalizado, de quem produz a cultura, de quem deu origem a praticamente quase todos os movimentos musicais que existem estadunidenses são de origem negra. E aí tem a cena que resume totalmente o filme. Essa cena, para mim, é a cena do ano, assim, do cinema, inclusive. Do salão. A do salão, quando o rapaz começa a tocar, né? Porque tudo ali é um ato político. Quando eles retornam, os irmãos que são
é o Michael B. Jordan que faz os Gêmeos, né? Quando eles voltam, quando eles compram aquela casa, eles fazem um bar, todos já estão ali, já é um ato político. Mas no momento em que o garoto começa a tocar no bar, e você tem toda a conexão da ancestralidade com o futuro, e você tem ali diversos movimentos musicais que são dominantes totalmente nos Estados Unidos e, consequentemente, com o liberalismo, né, e a globalização no mundo inteiro, mas você tem ali o blues, que dá origem ao jazz, que depois vai se desenvolver se misturando com outras raízes para gerar o rock. Você tem o surgimento da discotecagem dos DJs, que é o grande Master Flash que faz isso, no Harlem, lá nos anos 70. Então, assim, você tem o hip hop ali presente, e os vampiros, eles vão lá naquele bar, eles procuram aquele bar e eles querem só o garoto. O rapaz que é capaz de fazer a música. Aham. Eles querem eles deixam bem claro, só me entrega o garoto. Exatamente para isso, cara. Como a gente consegue tomar de vocês o que vocês produzem, vocês são espetaculares, vocês são capazes de criar vida, mas a gente vai roubar isso pra gente, vai sugar a vida, a cultura de vocês, de forma que a gente possa alimentar a nossa indústria da forma que a gente bem entender. É sim, eu acho que para mim esse é muito o resumo do filme, exatamente esse ponto. Sim. Né? E eu fiquei pensando assim, quando eu vi o filme também, uma outra, me lembrou de uma outra, talvez, spoiler já, talvez pelo final do filme, né, que é essa vampirização de todos que estão ali e a fuga de um dos irmãos, enfim, e o retorno depois dele, me lembrou muito, não sei se você já viu, de maneira também diferente, mas me lembrou um pouco a nova série sobre entrevista com o vampiro. Não sei se você Não. já viu. Porque na nova série, né, o Louis, que é um dos personagens principais, o Lestat e o Louis, né, ele é negro, que no filme ele foi interpretado por quem, menino? Não sei qual dos dois, se é o Brad Pitt ou se Brad é o. Pitt. Brad Pitt. Ele foi interpretado pelo Brad Pitt. O Louis foi interpretado pelo Brad Pitt, mas ele é interpretado agora por um outro ator que eu esqueci o nome, mas é negro. E a série se passa ali em New Orleans, também no início do século XX, e mostra como o Louis, ele, depois que ele se torna vampiro pelo Lestat, né, ele não é ele não sofre só com a questão de se ter se tornado um vampiro, né? E essa marginalização que acaba tendo em função dele ter se tornado vampiro e tal, mas também pela questão da raça, marcado profundamente por essa racialização naquele momento, naquele contexto histórico. Né? E aí eu acho interessante como dessa maneira aparece essa criatura sobrenatural que passa a refletir também as tensões sociais muito concretas desse período, desse momento, né? E eu achei interessante isso que você falou, também tinha pensado um pouco sobre isso, sobre essa questão da apropriação cultural, né? E acho que faz muito sentido, até porque, isso, como você falou, essa cena, que é uma cena chave, né, e que repercutiu muito, ela faz justamente essa esse anacronismo, assim, né? Como se fosse um caleidoscópio de Sim. várias referências do passado, do momento em que o filme está sendo trabalhado ali, e do futuro, ou seja, da nossa contemporaneidade, do hoje em dia, né? Eu achei isso muito forte, né? Foi uma cena muito forte, assim, que repercutiu demais e tal. E assim, eu fiquei bem surpreso porque foi um dos primeiros filmes que saíram. Ele é bem do início ainda né, do ano passado. E ele se manteve, ele naturalmente, né? Ele deu uma sumida em relação à corrida do Oscar, porque ele é um filme que estava muito mais distante, né? Mas ele foi ganhando cada vez mais força. E eu realmente acho que ele é um dos melhores filmes dessa edição. Eu Sim. acho, de fato, essa cena, assim, ela resume a capacidade do cinema e da arte de se comunicar,
Conseguir falar tanta coisa através de uma cena daquela, né? Essa música tá concorrendo à melhor canção. Ah, tá concorrendo? Eu não estava sabendo. Ela tá concorrendo à melhor canção, talvez ela não ganhe, ela não é a favorita a ganhar, o que eu acho um absurdo, mas ela tá concorrendo, né? A trilha sonora também tá concorrendo nesse filme. O Michael B. Jordan também, né? E o Michael B. Jordan agora ele passa a ser até favorito ao Oscar de melhor ator. Né? E antes era, no início da corrida, assim, já tinha o Timothée Chalamet, Uhum. mas quando a gente for abordar o Marco Supremo, a gente pode falar sobre isso, mas ele tá dando uma caída até pela própria campanha dele, ele tá se auto-sabotando. Então, é bem provável, realmente, dos Pecadores sair como um grande vencedor desse Oscar, e eu acho muito legal isso. Não, e eu achei a atuação do Michael B. Jordan muito boa. Muito boa. Você consegue ver realmente, assim, são dois irmãos, são gêmeos, mas você consegue ver, tipo, a mudança nos gestos, no jeito de Consegue ver duas pessoas distintas ali. duas pessoas distintas, né? Né? E esse filme ele quebra toda a lógica de todas as coisas. Não, o diretor, né, o Ryan Coogler, ele tem os direitos da obra, ele teve uma liberdade criativa de uma forma que você não costuma ter com os estúdios, né? Então, assim, realmente eu acho que é um filme que merece todo esse destaque que ele está tendo. Gosto de ser um filme que vai falar sobre a realidade de uma forma fantasiosa. Eu acho isso É, maravilhoso. isso é muito incrível, né? E aí uma coisa que eu não conheço muito, não entendo muito, mas você talvez deva entender um pouco mais, assim, né? Eu achei muito legal também a câmera, né? O jeito como a câmera, não sei se é a câmera, mas enfim, quando tá mostrando o cenário ou quando tá mostrando uma coisa mais contextual, é aquela câmera, aquele formato meio que retangular. Aham, sim, sim. E aí Cinema de cor. quando é isso, e aí quando são cenas em que tem mais emoção ou assim, né, um enfrentamento, ela expande e fica tipo a tela toda Uhum. ocupada. Sim. Vai pro quase, eu não Tá sei se muito foi gravado em ocupada. IMAX, mas acho que é para um IMAX. Mas é um filme realmente impecável em todos os seus aspectos, os aspectos de efeito especial também, todo o cuidado que eles têm com efeitos práticos, misturando com os efeitos digitais. Uma grandíssima obra. Eu acho, fico muito feliz realmente que ele. Espero que ele saia realmente como um dos vencedores E dessa edição. aí, você falou sobre essa questão, né, do capitalismo e tal, e voltando aí então como os monstros, né, a ideia do monstro e tudo mais, também pode ser pensado nisso, que eu falei, tem uma outra hipótese aqui, né, e Sim, essa também pode ser uma sim, leitura, uma chave de leitura para pensar esse monstro, né, sim. um monstro não incorporado ali, não materializado em pessoas ou em grupos sociais, mas as próprias estruturas como monstro, né? Então, Uhum. o capitalismo como um monstro que está ali, se apropria, né? Ou mesmo essa estrutura social que violenta corpos, né? Aham. Que regula corpos e que violenta corpos, né? Agora que você falou isso, me veio uma outra coisa à cabeça. O que o próprio Ryan Coogler fez com esse filme, é, eu não sei exatamente como é que foi a questão do financiamento desse filme, mas sei que ele tem uma certa liberdade em relação aos direitos desse filme. Como ele conseguiu negociar com o estúdio, foi algo que ficou distinto do que é praticado no padrão de Hollywood. E o Ryan Coogler, ele é um diretor que ele vai fazer filmes para grande indústria, como o Pantera Negra. Uhum, Vai fazer um filme para Marvel. Ele é um próprio exemplo de alguém que foi utilizado pela grande indústria. O Pecadores é um filme que tem uma linguagem que é de indústria, tem, sim. mas ele conseguir fazer uma obra dessa, né, da forma que ele fez, sendo que ele já foi um artista e continua sendo, né, mas um artista que já foi usado, já foi explorado toda a sua negritude, né, toda a sua veia artística pela indústria, dialoga perfeitamente do que ele está contando com essa obra. Eu acho que é um fechamento, assim, maravilhoso para esse ponto, né? É De isso. fato, é um grande filme, é É maravilhoso. isso, eu acho que é isso, sabe? Tipo, a gente às vezes pensa muito
num monstro, né? Já que a gente trouxe esse tema do monstro, a gente desdobrou vários, mas tipo, o eixo central seria essa ideia do monstro. E a gente fica sempre pensando no monstro, às vezes, como produto dessas estruturas, né? Como a gente falou no início, o outro, ou o branco da Ku Klux Klan, ou o próprio vampiro como uma criatura fantástica, né? E aí talvez seja isso, o horror esteja justamente na monstruosidade dos próprios sistemas, das próprias estruturas, né? Perfeito. Não é a normalidade dessas estruturas, e não só na própria estrutura, mas a normalidade dessas estruturas que tá ali, o horror tá ali, né? O monstro é isso, tá ali, assim. Sem dúvida. Que vai um pouco... Eu acho que vai um pouco também, assim, em alguma medida, com Frankenstein também, sabe? E aí a gente pode já realmente começar a puxar o Frankenstein, que enquanto eu acho que o Ryan Coogler ele consegue trazer uma criatura que é adaptada não é o Drácula, né, de Bram Stoker, mas são vampiros, né, então tá nessa lore toda, mas enquanto ele consegue adaptar e fazer uma narrativa de um assunto se valendo de personagens assim históricos que tem diversas adaptações, nós temos pro outro lado o Frankenstein do Del Toro, que procura a obra original lá, né, do Frankenstein e tenta fazer uma adaptação direta dessa obra, que foi sempre o sonho do Del Toro Eu ia falar isso. fazer um filme de Frankenstein. Todo filme dele, né, é semelhante à história de Frankenstein. E eu não sei você, mas eu não gosto desse filme do Del Toro. Eu adoro todos os filmes do Del Toro, mas esse filme do Del Toro eu acho estranho ele demais. Eu não curti muito, mas me diz um pouquinho sobre você, o que você achou. Então, vamos lá, né? Eu gosto bastante da história de Frankenstein. Acho que eu gosto bastante também porque Mary Shelley, ela tem uma história, né? Ela teve um relacionamento com um poeta na mesma época que ela, o Percy Shelley, e o nome dela vem dele, mas ela é filha de uma escritora e um escritor também muito conhecidos, que é a Mary Wollstonecraft, alguma coisa assim, agora não sei falar direitinho, mas que escreve sobre os direitos das mulheres, né, nesse momento ali, que se passou a Revolução Francesa também, enfim, que os Estados Unidos se tornou independente, e o pai dela também é um escritor meio que começa a esboçar ali umas ideias que vão desdobrar no anarquismo e tudo mais, e durante muito tempo ela fica um pouco apagada na história, apesar de Frankenstein ser um sucesso desde sempre, mas em função da predominância do Shelley, né? E então eu adoro Frankenstein, assim, pela Mary Shelley, e é isso. Uhum. Mas o que eu acho interessante da história é que ela traz uma ambiguidade, né? Porque é isso, a Mary Shelley, ela escreve... Antes de entrar no doutor, eu vou falar um pouquinho. Sim, perfeito. A Mary Shelley está escrevendo ali no início do século XIX, né? Frankenstein, eu acho que é na década de 1910, ou quase no início ali dos anos 20, acho que é na década de 10. Mas o século XIX, ele é um século marcado por mudanças, né? Tanto essas revoluções políticas, Revolução Francesa, Revolução Americana, enfim. Fim da vitoriana, muito marcado por muita E coisa. também pela Revolução Industrial, né? E aí, nesse cenário, nesse contexto, a gente tem uma série o gato pulou aqui, tô meio susto. A gente tem uma série de transformações, né, intelectual na Europa, ali nos Estados Unidos, os avanços das ciências naturais, os experimentos com eletricidade, a ideia de poder criar vida a partir da eletricidade também, enfim. É nesse cenário ali de pensar técnicas e tecnologias novas que vai estar escrevendo, que eles vão estar escrevendo, né? E aí o interessante é que esse grupo de escritores, Mary Shelley, Lord Byron, enfim,
Keats, John Keats, enfim, eles se reúnem um momento em algum lugar lá que eles viajam juntos, e aí eles começam a contar histórias de fantasmas, de terror e tudo mais, e combinam entre eles de fazer contos. Cada um vai escrever um conto de terror e tal, não sei o quê, nananã. E ela começa sobre Frankenstein, essa ideia do Frankenstein e tudo mais. E eles falam, não, você tem que continuar. E aí ela, enfim, escreve o romance e tudo mais e tal. Uhum. E a grande ambiguidade, eu acho que é isso, que o Del Toro ele consegue trazer bem para o filme, e eu acho que isso aparece quase em todas as adaptações, porque isso acho que é muito claro no livro da Mary Shelley, né? Que é justamente sobre o monstro, essa ambiguidade de quem é o monstro no filme, no livro, né, na história, enfim, e no filme acaba isso também passando para a gente. Quem que é esse monstro? É a criatura criada pelo Dr. Victor Frankenstein, né? Ou é o próprio Victor Frankenstein? Porque a Uhum. gente vai ver que é dessa tensão de quem é o monstro, é o criador ou é a criatura ou o criador, que se desdobra toda a narrativa, né? E eu achei um ponto interessante, assim. Eu tenho outros filmes do Toro que eu gosto mais. Não, Uhum. definitivamente, Frankenstein não é o meu favorito. Eu sou assim, apaixonada pela Forma da Água e o Labirinto do Fauno. Mas, em Uhum. alguma medida, eu acho que esses filmes do Del Toro, na realidade, ele trabalha muito, né, com, com esse com esse ambiente um pouco gótico, da fantasia, do fantástico, e traz essas criaturas, né? E eu acho que em todos esses filmes dele, pelo menos desses três aqui que eu trouxe aqui, essas criaturas fantásticas, né? Elas geralmente aparecem num âmbito da empatia, e a tragicidade delas vem justamente pelo outro lado, né? Pelo lado humano. São os próprios humanos que trazem a violência para os filmes. Preconceito, a rejeição, a incapacidade de reconhecer o outro, né? Uhum. E isso acaba indo de frente a essas criaturas que são mais humanas ali do que os humanos no filme, né? Assim. Uhum. Perfeito. E assim, o que eu acho um pouco estranho nesse filme é porque o Del Toro, ele faz isso muito bem em toda a sua obra, que é colocar todos esses personagens que são fantásticos, são monstros, são todos marginalizados, e são todos sempre muito humanos. Eles são sempre totalmente muito empáticos. O Pinóquio dele também eu acho maravilhoso, o O Pinóquio Pinóquio é lindo, lindíssimo. chorei horrores. Mas esse filme do Frankenstein, ele primeiro ele vai com o primeiro capítulo que é contado pela perspectiva do Victor Frankenstein, né? Toda a sua pesquisa, desenvolvimento, né, do monstro em si, e depois ele vai com o monstro contando sobre a perspectiva dele da história. Eu acho que esse filme ele acaba perdendo acaba sendo muito óbvio no que ele fala. Tanto que tem a cena que simplesmente falam que pro Victor Frankenstein que ó, você é o monstro. Eles literalmente falam isso, né, no filme. O único momento assim que eu gosto realmente é que eu acho que eu consigo perceber o personagem do Frankenstein sendo essa criatura pura, empática, amorosa, é quando ele experimenta ali na fazenda vivendo escondido ali nas sombras, né? Ele tá vivendo com eles, ele show uma forma de convívio, e quando o pessoal sai para viajar, ele consegue fazer amizade, se conectar com um idoso que já tá cego, né? E eles se E dão por bem, isso não teme ele, né? por isso não teme, É. exatamente. E nessa parte do filme eu vi o que tem ali de mais gostoso nos filmes do Del Toro. Esse ambiente que é criado, a forma como a criatura ela consegue a gente consegue ver toda essa empatia, por mais que ele seja
de forma trágica, né, rompido, porque logo em seguida acontece uma tragédia, todo mundo morre ali, e ele, cara, eu tô fadado aonde eu piso, existe morte. Graça. Mas eu acho que é muito pequeno dentro da obra, é só nesse recorte que a gente consegue ver isso, né? Assim que ele já acorda que ele está sendo maltratado pelo Victor Frankenstein, a gente consegue também perceber um pouco disso, mas e nas relações com a Mia Goth, a personagem dela, né? Que eu não lembro o nome da segunda personagem dela no filme, né? A Na primeira é a verdade, mãe, a segunda a também primeira não. mãe. A A segunda é um segunda interesse amoroso. tá nesse triângulo amoroso, né? Mas tirando, acho que esse é o único momento do filme inteiro em que eu vejo, de fato, ele não tá preocupado em ele esquecer de, cara, eu tenho que mostrar que o Victor Frankenstein é um monstro. Não, você não tem que focar em mostrar o Victor Frankenstein sendo um monstro. Eu senti mais falta dele mostrar o Frankenstein não sendo um monstro. Isso aí eu concordo com você, porque ficou muito óbvio, né? Esse monstro, o Dr. Victor Frankenstein, o criador, enquanto talvez tenha faltado um pouco justamente mostrar essa criatura não como um monstro, para além desse olhar do monstro, né? Que poderia ter sido mais explorado, inclusive nessa dinâmica com a personagem cega, né? Que Sim. eu achei que foi muito Eu acho que é um curto. idoso, né? É um idoso, mas foi muito curto o tempo ali. Eu acho que não poderia ter desenvolvido mais, né? Primeiro veio de uma forma, acho que muito ingênua, que é quando ele tá ainda na masmorra e ele tem os primeiros contatos com a personagem da Mia, né, que é a esposa do irmão do Victor Frankenstein, e que de uma forma assim, muito imediata ela já tem uma empatia, um amor muito grande por ele, como se ele fosse uma criatura pura. Então, assim, é algo muito rápido, que acho que você não consegue se conectar a isso. Não. Ali eu acho que não, E você só vai ver depois, de fato, nessa subtrama da fazenda. Isso se some. No resto do filme, eu vejo realmente, de fato, o Frankenstein sendo um monstro. Sim. Porque ele é super poderoso, ele se recupera, ele arranca o barco congelado do fundo. Toda hora ele tá lá no barco, tá toda hora. Todo mundo dá tiro nele e continua andando. Como é que você não... É difícil você não vê-lo como monstro. Então, eu acho que ele acabou pesando a mão muito nesse aspecto, entendeu? Eu acho também que acabou dando assim muita ênfase no Victor, né? No Victor Frankenstein. E aí é isso. Ele mostra justamente como toda essa violência que vem ali da criatura, ela se desdobra também da própria relação dela com o seu criador, né? Com o seu pai, que não aceita, que o rejeita e que abandona, né? Tipo, abandono parental, oi aí, ó. Na fantasia também tem. Sim. E aí eu acho interessante porque... E que eu acho que também não é muito explorado, poderia ter sido mais explorado, eu acho, assim, sabe? Porque essa dimensão da rejeição ou de uma relação difícil, né, com o criador, né, com o seu criador, ela também vai se refletir, ela se espelha, se espelha, né, pelo amor de Deus, se espelha na própria relação do Victor com o pai dele, do Victor Frankenstein com o pai dele, né, quando ele era criança, sobretudo quando tinha mãe e logo quando a mãe morre, enfim. E aí como essas figuras femininas, elas também aparecem, que isso é uma coisa interessante, né? É a mesma atriz, a Mia Goth, que interpreta as duas personagens, a gente falou disso. Sim. E como essas personagens, elas, em certa medida, elas organizam ou desorganizam a relação desses homens com o mundo e entre eles. Eu achei isso interessante, mas achei pouco explorado. Acho que poderia ter sido mais explorado, assim, não só no sentido de uma triangulação, até mais, né, amorosa, porque tem o Victor, tem o irmão, tem a criatura, mas essa questão da mulher organizar e desorganizar
os homens nesse mundo, assim, sabe? Acho que Uhum. você aparecer talvez mais, assim, então. Sim, e tem toda essa ideia do ciclo, né, que você me falou, do abandono parental, a relação que ele tinha com o pai dele, e o que acontece depois da morte da mãe, e ele vai repetir esses padrões com a criatura, né, dele, o filho dele, que é o Frankenstein, então tem todo esse ciclo, né, vicioso também, sendo apresentado ali. Mas é isso, assim, não é que seja um filme ruim, é um filme ok, mas parece que o Del Toro, de fato, ele estava mais focado em dizer que o Victor Frankenstein era um monstro do que talvez explorar de fato a natureza, a humanidade, que é o cerne ali da obra original, né, da Mary Shelley. Sim. E aí eu acho que isso fica tão gritante assim, né, que acaba dando até uma. Ai, meu Deus, como é que eu posso dizer? Aquele negócio, tipo, dá mais visibilidade ao Uhum, longo do filme para o personagem do Oscar Isaac, né? Que é sim. o Victor Frankenstein. Enquanto a criatura mesmo, o Jacob Elord, ele aparece assim, menos, enfim, mais quando ele está contando a versão dele e tudo mais. E uma coisa legal que eu achei agora aqui, assim, falando por fora, né? Uma propaganda que eu vi, não sei se eu já te comentei isso, ou se eu te mandei, do Grupo Estação, fazendo propaganda sobre o Morro dos Ventos Uivantes, que é Hum, também interpretado uhum, pelo Jacob Elord, nessa nova adaptação, né? Ele faz o Radcliffe. E a propaganda de publicidade do filme era tipo o Jacob Elord, em 6 meses, ele conseguiu interpretar uma criatura horrível que destrói tudo que toca e a criatura do Victor Frankenstein. exatamente, porque aquele clipe dele é não só, mas o filme tudo, é tudo muito. Não, mas dentro da própria história da Edith Uhum. Bronte, né? Traz essa dimensão assim dessa violência ali, né, do Heathcliff. E é isso, o monstro não está só na exterioridade, no físico, no aspecto físico, né? Sim. E aí a gente volta, por exemplo, lá Pecadores. Pode estar num aspecto do simbólico, né, em outras dimensões. A estação é maravilhosa. É muito boa a propaganda. Muito bom, muito bom, muito bom É mesmo. isso, né? Infelizmente o Frankenstein não deve sair com praticamente premiação nenhuma, assim, talvez algo técnico lá em direção de arte, figurino, talvez. Tem uma pegada muito forte nos figurinos que a própria Mia utiliza, né? Maquiagem. Porque o Del Toro é uma figura querida por todos, né? Mas é um filme que também não merece esse destaque, nem deveria estar indicado entre os melhores filmes do Oscar, mas tá valendo, tá aí. Apareceu ali, né? Apareceu ali. Ele é da galera, ele é do bonde, é do rolê, então ele entrou lá na Netflix, botou grana, precisava do filme, tem que ter A o filme da Netflix, Netflix, né, menino? então precisa ter a cota dela também. Mas é isso, Mai, então acho que a gente conseguiu abordar bem esses dois filmes, né? E a gente volta aí depois pro Acho que próximo. sim. E aí, fazendo já uma ligação aqui, né? A gente falou essa questão do Frankenstein e do Victor com o pai, do Victor com a criatura, e esse ciclo e esses problemas com os pais, né? Tipo, outra propaganda que eu vi do Estação, que eu achei o máximo, foi sobre valor sentimental. Que quem tivesse problemas com os pais, daddy issues, deveria ver ou não deveria ver. Desde logo também. E a gente vai abordar esse filme também, já já. Então, quem assistiu até aqui, muito obrigado e, bom, acho que é dia 15, hein? Vamos Tchauzinho. lá. Tchau, Valeu, gente. Mar. Valeu.